E agora a gente te atualiza sobre o conflito no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou sobre ceder territórios para a Rússia em uma tentativa de entrar na aliança militar da OTAN. A Ucrânia estaria disposta a renunciar temporariamente a algumas áreas que estão sendo ocupadas pela Rússia durante a guerra. A iniciativa seria uma tentativa da Ucrânia garantir algum tipo de ajuda militar em um futuro próximo. O Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade ESPM, está aqui para falar com a gente sobre esse assunto, nos explicar um pouco mais sobre isso. Professor, muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que estão assistindo a Record News. Uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Professor, eu começo te perguntando, a gente viu o Volodymyr Zelensky falando em ceder temporariamente alguns territórios para a Rússia em troca de estar sob o guarda-chuva da OTAN. Te pergunto dois pontos no primeiro momento. Isso não significaria uma adesão plena da Ucrânia à OTAN? E também, por que é tão importante para a Ucrânia nesse momento ter esse tipo de amparo por parte da OTAN? Então, Renata, eu vejo que essa é a grande, resposta do presidente Volodymyr Zelensky às pressões que certamente surgirão a partir do dia 20 de janeiro de 2025, que é a data que Donald Trump tomará posse nos Estados Unidos. Trump tem sido muito enfático, desde que começou a campanha eleitoral nos Estados Unidos, de que ele irá liderar o cessar-fogo da Ucrânia com a Rússia. E aí nós tínhamos uma grande incógnita, o quanto a Ucrânia estaria disposta a negociar os territórios que foram ocupados ilegalmente pela Rússia após o início da guerra, se seria 1/3 ou 1/5 dos territórios. E Zelensky sempre foi muito enfático, dizendo que não abriria mão dos territórios invadidos. E é a primeira vez agora que ele declara publicamente que está disposto a abrir mão desses territórios que já foram ocupados pelos russos, está com a presença de forças armadas russas, das instituições russas, enfim, teve uma migração em massa de refugiados ucranianos para outras regiões, já há um processo de colonização russa naqueles territórios, o qual dificilmente a Ucrânia teria qualquer tipo de possibilidade de controle. Então, Zelensky me parece que finalmente entendeu que se ele deseja chegar ao fim da guerra, e isso passa pelas negociações de paz, mas anteriormente pelas negociações de cessar-fogo, ele terá que abrir mão destes territórios que foram invadidos. Claro que ele coloca uma cláusula nesta cessão de territórios, ou seja, que estejam sob controle, uma certa neutralidade, digamos assim, da OTAN, uma fiscalização da OTAN, e que, num segundo momento, permitiria a adesão, ainda que parcial, da Ucrânia à OTAN. Acompanhando as declarações do presidente Vladimir Putin, de autoridades russas, e acompanhando a própria imprensa russa, há indicativos de que os russos estariam também abertos para essa negociação. Então, eu acho que nós estamos concluindo o ano de 2024, entrando no ano de 2025, na qual se completarão 3 anos da guerra na Ucrânia, pela primeira vez com uma perspectiva de cessar-fogo para esta guerra, que é algo que eu acho que toda a comunidade internacional espera, e claro, e evidentemente, pela possibilidade de perda do território da Ucrânia, mas o que permitiria a Ucrânia estar sob o guarda-chuva e a proteção da OTAN. Agora, te parece provável que a OTAN aceite essa condição, essa proposta de Volodymyr Zelensky? E caso isso aconteça, isso poderia, de fato, conter Vladimir Putin de alguma forma? Ou poderia até mesmo provocar uma escalada do conflito? Eu acho que esse é o grande cálculo político, estratégico, análise de risco que a OTAN está fazendo nesse momento de transição de governo nos Estados Unidos. Donald Trump é um presidente, uma figura que não tem uma grande simpatia pela OTAN, ele teve algumas questões, inclusive, durante seu primeiro mandato, já deu indícios de que reduzirá o orçamento da OTAN no seu segundo mandato. Então, acredito que a OTAN está fazendo essa análise de risco. Eu acho que é comum, é consenso a todos, que ninguém quer uma escalada do conflito na Europa, ninguém quer o aumento das tensões e, por consequência, até uma ampliação desta guerra que já completará
3 anos, né? Então, eu vejo que a OTAN ela fará esse tipo de análise de risco, de possibilidades, e tentará, evidentemente, uma negociação com a Rússia, né? Até porque hoje o foco das tensões geopolíticas não são mais apenas na Europa, estão no Oriente Médio, com 2 conflitos concomitantes, né? Estão também com relação à China, Ásia-Pacífico. Então, talvez a OTAN terá que fazer esta análise para tomar uma decisão se aceitará a Ucrânia, porque quando ela aceitar a Ucrânia, significa que terá mais um país que faz fronteira com a Rússia, além dos países bálticos, né, que já fazem fronteira com a Rússia e fazem parte também da própria OTAN. Professor, na perspectiva do direito internacional, um acordo como esse, ele é sustentável? Se sustenta, o direito internacional permite, né, e ainda está dentro das suas atribuições a formulação de acordos de cessar-fogo, de negociações, cessões territoriais. Eu acho que o direito internacional ele tem um grande arcabouço jurídico que permite isso. Caso clássico, guerras da Coreias, né? A Guerra das Coreias, estão aí praticamente há 6, quase 7 décadas sobre um armistício internacional, né? E não há agressões, apesar das tensões na região entre os dois países. Então, o direito internacional prevê, inclusive, este tipo de negociação. A questão é se os países cumprirão com o que foi acordado. Trago um outro exemplo para quem está assistindo aqui a Record News, a questão hoje de uma outra tensão geopolítica, de Essequibo, aqui na América do Sul, entre Venezuela e Guiana, né? Acordos internacionais definiram que aquele território seria da Guiana, e a Venezuela entende que um acordo anterior seria o seu território, né? Ou seja, também há a questão das interpretações jurídicas destes acordos. Mas eu acho que a gente tem que ter muito claro, Renata, que por ser uma guerra que tem uma escala além do regional, ou seja, uma escala global, né, terá que ser muito bem fundamentado este processo de cessar-fogo, as questões de cessões territoriais e as garantias que a Rússia de Vladimir Putin darão, né, à Ucrânia de Volodymyr Zelensky com relação ao futuro da guerra. Então, certamente terá monitoramento internacional, árbitros internacionais, né, países mediadores, não será apenas uma negociação entre Moscou e Kiev, entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Professor, a gente abriu essa conversa falando sobre essa mudança de posicionamento, né, de Volodymyr Zelensky, que falava em lutar o tempo que fosse preciso para recuperar os territórios ucranianos e agora já disposto a ceder ali temporariamente alguns desses territórios. E você estava nos dizendo que isso, em muito, se deve também à aproximação da posse do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a diferença de relação de Donald Trump e de Joe Biden com Vladimir Putin e o que isso muda em toda a dinâmica do conflito? Durante o primeiro mandato de Donald Trump, Renata, a gente viu uma relação até muito próxima de Trump e Putin, alguns encontros, né? Visitas, inclusive, de Trump à Rússia, né? Então, havia uma relação personalista, né? Assim como era, por exemplo, de Trump com Bolsonaro, enquanto era presidente aqui do Brasil, né? O governo de Joe Biden já foi um governo de grande afastamento da Rússia. Eu sempre gosto de pontuar, né, que uma das causas da guerra na Ucrânia, dentre tantas causas e motivações, foi inclusive as ações dos discursos do presidente Biden com relação à Rússia. Desde o final de 2021, Biden insistia que a Rússia atacaria, invadiria a Ucrânia, e a Rússia naquele momento negava, né? Então, digamos, foi um dos combustíveis para a guerra na Ucrânia. Então, foi uma relação muito tensa, uma relação de afastamento, de falta de diálogo entre Moscou e Washington durante este governo de Joe Biden. Assim, eu diria, a própria política externa do presidente Biden foi uma política externa muito tímida, muito aquém daquilo que se esperava que fosse, que era aquilo que Biden prometeu na campanha presidencial de 2020, no ano de 2020. Né? Muito daquilo que foi prometido não foi conquistado. Veja bem, durante o governo, e aqui acho que tem que chamar claro, não é uma defesa do governo de Donald Trump, né? Mas fazendo uma análise crítica de ciência política do governo Biden, foi um governo que enfrentou, não conseguiu evitar 2 conflitos internacionais, a guerra na Ucrânia
a guerra na faixa de Gaza, não conseguiu evitar também uma certa escalada das tensões no leste europeu como um todo, no Oriente Médio como um todo. Tivemos, né, no ano de 2021, a saída que muitos analistas colocam como vergonhosa dos Estados Unidos do Afeganistão, em virtude, né, do retorno do regime extremista e fundamentalista do Talibã. Então, o governo Biden ele deixou de cumprir muito daquilo que ele prometia em 2020. Foi uma política externa muito mais retracionista, digamos assim, né, e que diverge da política externa do Trump, que busca, né, marcar a sua presença, mas também ela é isolacionista, ela também é mais nacionalista, não envolve os Estados Unidos em questões globais e, por não envolver os Estados Unidos em questões globais, acaba, evidentemente, evitando a escalada de conflitos regionais ou locais para se tornarem conflitos internacionais. Professor, a situação atual da Ucrânia, do exército ucraniano, também pesou possivelmente nessa mudança de posicionamento por parte de Volodymyr Zelensky? Sem sombra de dúvidas, Renata. Está muito claro que a Ucrânia, mesmo tendo apoio de alguns países europeus, dos Estados Unidos, não tem condições logísticas, condições de equipamentos, de forças armadas de fato, para fazer frente à incursão russa, né? O próprio presidente Volodymyr Zelensky, militares do alto escalão ucraniano já reconhecem essa diferença de forças. Eu acho que esse é um fator preponderante. Então, antes de perder todo o território ucraniano, né, há uma leitura muito racional neste momento por parte do presidente Zelensky, que é melhor proteger aquilo que a Ucrânia ainda possui, proteger ainda o que ela tem das suas forças armadas, para evitar que se perda tudo e vire, por exemplo, o que aconteceu. Acho que os ucranianos olharam e aprenderam muito com o que aconteceu na região, com a Geórgia, que foi outro país invadido pela Rússia praticamente, né, quase 2 décadas atrás, uma das primeiras guerras na Europa do século XXI. Então, eu percebo que é uma mudança de análise crítica de capacidades militares, capacidades econômicas, enfim, face à invasão e às agressões russas ao território ucraniano. Tendo em vista esse novo capítulo aí, como que devem ser os próximos dias, professor? O que a gente pode esperar no que diz respeito ao conflito nessa semana, nos dias que seguem aí? Eu acho que de muita expectativa, né? Nós já estamos praticamente em 2025, então esperar talvez, eu acho que esse é o cálculo, né, que Zelensky e Putin estão fazendo, esperar que Trump assuma a presidência para então começar essa negociação com os Estados Unidos, com a OTAN. Agora, final de governo Biden, realmente a gente vai ver algum tipo de avanço, a não ser que, claro, Biden mude totalmente seu discurso político, né, e decida colocar-se à mesa para negociar entre a Rússia e a Ucrânia, o que eu descartaria neste momento. Eu acho que talvez um momento de espera, de expectativa para o novo governo dos Estados Unidos daqui praticamente um mês, né, um mês e algumas semanas. Professor, eu quero aproveitar o seu conhecimento e a sua didática para falar de um outro conflito, mas que tem uma relação com o que está acontecendo também na Ucrânia, que é a situação da Síria, né? A gente tem visto uma escalada da violência na Síria, um conflito que já existe há algum tempo, mas estava de alguma forma adormecido, porque justamente agora os rebeldes estão atacando as forças da Síria. Tem relação, inclusive, com o conflito na Ucrânia também? Exato, tem relação com o conflito na Ucrânia e principalmente, né, no conflito de Israel com o Hezbollah no sul do Líbano, que hoje está sob cessar-fogo, e com o Hamas na faixa de Gaza, nos territórios palestinos. Por que a relação? De uma maneira muito didática, né? A Síria, durante quase 2 décadas, também está numa guerra civil, quase praticamente é eliminada, né, a força política e militar do grupo terrorista Estado Islâmico, né, o ISIS, ou também chamado de Daesh, né, mas os rebeldes sírios, a oposição armada do ditador Bashar al-Assad, ainda controlava algumas partes, né, porções do território sírio, e que eram, né, sobretudo, financiadas por grupos de oposição, tanto a Assad, como também aos aliados de Assad, o próprio Irã. Então, quem ainda fornecia, né, apoiava
economicamente, logisticamente, com armas ao regime do Assad, são dois países que hoje estão envolvidos em outros dois conflitos. O Irã, que já foi atacado por Israel, que apoiava o Hezbollah, apoiava o Hamas e viu esses seus dois braços enfraquecidos, né, na região, então não tem uma capacidade de manter esse apoio a Assad, e a própria Rússia, que era grande aliada de Bashar al-Assad, que tem uma guerra para chamar de sua, infelizmente, né? Então, há um enfraquecimento das forças de Assad, principalmente no interior da Síria. Alepo, né, que é uma das cidades sírias mais importantes depois da capital Damasco, não apenas economicamente, mas estrategicamente pela sua localização no território sírio, também é uma cidade histórica, né? Um dos berços da civilização humana, né? Estão ali os registros arqueológicos naquela cidade de Alepo, né? Monumentos, enfim, e também era uma região que era uma resistência do regime de Assad contra a oposição e contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico praticamente eliminado, a oposição conseguiu se fortalecer com esta retração da Síria. Então, é uma relação direta, eu diria, com a guerra na Ucrânia, com as tensões no Oriente Médio, né? O próprio Estados Unidos reduziu as suas tropas na Síria nos últimos anos. Você pode lembrar, Renata, a gente viu pouquíssimas notícias sobre a Síria nos últimos anos, porque era um conflito que estava numa situação, eu não diria de cessar-fogo, mas de uma certa estabilização dentro do caos. Então, o próprio governo Biden também não dá muita atenção à Síria nos seus 4 anos. Então, eu acho que este momento é propício porque a gente vê não diria um enfraquecimento de Rússia e Ucrânia, mas uma maior atenção do Irã, de Rússia e Irã, né, do Irã para as outros conflitos na região, principalmente Hezbollah e Hamas, e a Rússia olhando para a Ucrânia. Pode avaliar que esse é o momento mais sério desse conflito na região dos últimos anos. Eu diria, porque, como eu mencionei, a gente tinha poucas notícias, né, sobre a Síria. Estava tendo um processo de estabilização da Síria e do próprio regime do Assad nos últimos anos, né? E agora há este momento de retomada das forças de oposição a Assad em Alepo, né? Então, eu não diria que é uma escalada. Eu acho que dificilmente a gente vai ver aquelas cenas que nós vimos uma década e meia atrás, né, de inclusive conflitos na capital síria, Damasco. Mas é um momento de grande tensão, né, que se Assad não conseguir demonstrar força, certamente a gente vai ter uma ampliação desses territórios ocupados pelos opositores de Assad. Mas ressalto, não é o Estado Islâmico, não é o ISIS, não é o Daesh que está voltando. Foi praticamente eliminado, né, em 2016. De fato, as forças de oposição política e militar a Bashar al-Assad. Professor, agora é interessante e assustador ver como cada um desses conflitos acaba influenciando o outro, né? Exato, uma relação quase de interdependência, porque, Renata, os atores são os mesmos, né? Os atores internacionais envolvidos são os mesmos. Rússia, Estados Unidos, sobretudo, mas também Irã, Israel, né? São atores, são potências, no caso de Israel e Irã, potências regionais, no caso dos Estados Unidos e Rússia, potências globais, que estão envolvidas diretamente em ambos os conflitos. Então, é uma relação de dependência e que, claro, causa preocupação à OTAN, aos países europeus, a nós aqui no Brasil mesmo, distantes desses conflitos, nos preocupamos não necessariamente com uma questão geopolítica, né? Mas com questões comerciais. O Brasil é um país que eu sempre relato, né, importa insumos para o agronegócio da Rússia e da Ucrânia e exporta commodities agrícolas e pecuárias, ou seja, grãos, proteína animal, para países como Israel, Líbano, o Irã, a própria Síria, Jordânia, para os territórios palestinos, né? Então, há uma relação econômica e comercial que nos causa uma certa apreensão aqui no Brasil, porque nós temos também uma relação tanto de importação como de exportação para esses países que estão em conflito. Em alguma medida, todo mundo é afetado de alguma forma, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha tantos conflitos armados acontecendo ao mesmo tempo por todo mundo, né? Então, todo mundo fica em alerta e todo mundo sofre os impactos em alguma medida. Professor, quero muito te agradecer, viu, pela participação, muito bom te ouvir, entender um pouco mais sobre todos esses conflitos que têm acontecido
mundo afora. Muito obrigada pela participação e uma ótima tarde para você. Obrigado sempre pelo espaço, uma excelente tarde, uma excelente semana para todos nós. Obrigado. Obrigada.